Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Esse amigo que os fala, pastor Leandro. Estamos aqui na igreja. E eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que está lá no livro de Mateus, capítulo 24. Capítulo 24, que fala sobre o sermão profético, a destruição do templo. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando. Quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo, ele, porém, lhes diz: não vede tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Olha o que Jesus falou para eles. Eles levaram Jesus até um certo lugar e lá estava sendo construído um templo. E ali eles mostravam para Jesus a arquitetura, mostravam para Jesus a estrutura, o acabamento, eles mostravam para Jesus ali a beleza daquele templo. E Jesus disse para eles: isso aí não é nada. Tudo isso aqui, que vocês estão tendo trabalho, preocupação para construir, para edificar, não vai sobrar nada. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Nada ficará em pé. Olha para você ver isso. E ali eles não entenderam o que Jesus estava falando. Ali eles não entenderam a mensagem do Senhor Jesus. Aí no capítulo 3, que fala o princípio das dores, fala assim, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhes pediram: diz-nos quando sucederão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e da consumação do século? Então aquilo que Jesus falou para eles, naquele momento lá no templo, aquilo ficou inculcado dentro da cabeça deles. Eles ficaram pensando: poxa, nós estamos tendo trabalho para construir tudo isso, para fazer da melhor forma, para fazer do melhor jeito, e não vai ficar nada de pé. Nada vai durar para sempre. E ali eles ficaram preocupados. Tanto que quando saíram do templo e foram ao monte, perguntaram para o Senhor Jesus: mas mestre, quando que vai acontecer isso? Quando saberemos que será a tua vinda? Aí eles já ficaram preocupados. Ali naquele momento, os projetos que eles tinham, praticamente já não era mais nada. Aquele pensamento, aquele projeto, aquela visão que eles tinham, aquela força que eles tinham para edificar aquele monte, eles perceberam que ali seria algo em vão, porque aquele templo não permaneceria em pé para sempre. Então eles ficaram preocupados, querendo saber quando viria, ou quando se daria a vinda do Senhor Jesus, ou quando viria a consumação do século, que quer dizer o juízo final. Você lembra quando você era pequeno, criança, que a sua vozinha, o seu vozinho, ou o seu tio, a sua tia, ou a sua mãe mesmo, falava para você que um dia o mundo iria acabar? Então, a consumação do século é o juízo final, é o fim, meu irmão. Porque tudo que tem um início, tem um meio e tem um fim. Pastor, então isso quer dizer que esse coronavírus é o fim? Não, não é o fim. Não é o fim, e também não é a ira de Deus. Não é a ira de Deus. Tem pessoas dizendo: é a ira de Deus, é o castigo de Deus. Não, não é a ira de Deus, meu irmão. O que é então, pastor? É a permissão de Deus.
Deus está permitindo esse coronavírus, essa pandemia, esse vírus maldito, para o homem entender que ele não é nada. Não, pare e pensa, analisa. Analisa até há 15 dias, 20 dias atrás, como é que era a sua vida? No que você pensava? O que você estava arquitetando, criando, planejando? O que você estava pensando há 20 dias atrás? E hoje? Você vê a maior nação do mundo, os Estados Unidos, sendo vencido por um vírus. A maior economia mundial, sendo, vamos dizer, vencida por um vírus. Um país de primeiro mundo sendo aniquilado por um vírus. Aniquilado por um vírus. Sabe o que é isso? É Deus permitindo, para ver se o homem enxerga a insignificância dele. Porque o homem se acha autossuficiente. O homem se acha dono do seu próprio nariz. O homem se acha inteligente, esperto, astuto. Mas na verdade, meu amigo, o homem não passa de Eva. Eu e você somos Eva. Eu e você somos como aquela flor, sabe? Que logo pela manhã ela brocha e logo à tarde ela murcha e cai. Olha para você ver. Assim somos nós. Então, continuando aqui no versículo 4, Jesus ele fala assim, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Presta atenção, que ninguém vos engane. É a ira de Deus. Deus está irado com o mundo, Deus está castigando, porque fez isso, fez aquilo outro. Não, meu amigo, ainda não é a ira de Deus. Presta atenção na palavra de Deus. Presta atenção na palavra, ainda não é a ira de Deus. Não, é a permissão. E também não é o fim do mundo, não. Daqui a alguns dias, alguns meses, esse vírus, essa pandemia vai embora. Vai tudo voltar ao normal. Eu creio que até começará, depois de tudo isso passar, começará uma melhora na economia, uma melhora na vida do ser humano, porque ele vai ficar mais ciente com a vida, ele vai dar mais valor para si, vai dar mais valor para a família, vai dar mais valor para Deus. Mas não é o fim, isso não é o fim. Não, Jesus chamou isso do princípio das dores. Princípio das dores. Aí continuando ele fala assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, ninguém vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Mateus 24:6, ainda não é o fim. Está entendendo? Não é o fim. Não é o fim. Tudo que você está vendo no mundo, movendo o mundo, pessoas desesperadas, muitas até se suicidando, tirando a própria vida por medo, mas ainda não é o fim. Não, logo, logo, tudo isso vai passar. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta o que eu estou te dizendo. Logo, logo, tudo isso vai passar. E muitos vão se desaperceber. Muitos vão tomar isso, tudo que estamos vivendo, vai tomar por lição. E vai se afirmar com Deus, e vai se entregar verdadeiramente a Deus. E outros não. Quando tudo isso passar, vão viver a sua vidinha, vão tocar a vidinha, vão voltar aí para a velha vida, vão voltar aí para os caprichos do mundo, para a vontade do diabo, tá entendendo? Agora outros não, outros vão se aliançar com Deus, vão se apegar com Deus, vão se apegar, porque é isso que nós temos que fazer, é nos apegar a Deus, é pôr a nossa vida na mão de Deus. Porque se a nossa vida estiver na mão de Deus, para que eu vou me preocupar com a morte? Se a morte um dia vai chegar para mim, isso é inevitável. Quantas são as crianças que nascem e morrem no mesmo dia? Quantos são pessoas jovens que partem cedo?
Outros partem tarde. Tem outros que já estão com 101, 102, 110 anos, estão vivos ainda. Por quê? Porque ainda não chegou o momento deles. Mas isso é o que Davi falava. É o caminho de todos os mortais, meu irmão. A morte é inevitável. Não tem como a pessoa dizer: ah, eu sou imortal, pastor, eu não vou morrer. Não tem essa. Um dia, meu irmão, todos nós vamos morrer. Um dia todos nós vamos abandonar esse corpo matéria e vamos estar diante de Deus. E vamos prestar conta de tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, pelas oportunidades usadas, pelas oportunidades, vamos dizer assim, desperdiçadas. Está entendendo, sim ou não? Pastor, você está me colocando medo? Não, não estou aqui para te colocar medo. É porque Deus está me incomodando essa semana inteira. Deus me incomodou para que eu fizesse esse vídeo para você e falasse isso aqui, pregasse isso aqui. Porque, meu irmão, isso aqui é muito forte. É muito forte. Olha para você ver a incapacidade humana. A nação mais poderosa do mundo, a nação mais armada do mundo, está sendo vencida por um vírus. Olha para você ver. E às vezes você acha que dinheiro é tudo na vida. Ah não, eu vou batalhar, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou ser um empresário, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo outro. E agora? Do que vale o dinheiro, meu amigo? Do que vale as posses? Do que vale tudo isso? Fala para mim. Do que vale? Se hoje mesmo o Senhor pedir a tua alma, o que você tem para Ele? O que você tem para entregar a Ele se Ele pedir a sua alma hoje? Seja por uma coronavírus, seja por um derrame, por um AVC, por um mal-estar, seja por qualquer outro tipo, porque a morte, meu amigo, quando ela chega, ela só quer uma desculpa. Para morrer basta estar vivo. Aí continuando, ele fala assim, no versículo 7, ele fala assim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém tudo isso, presta atenção, 24:8, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Olha isso. Você está pronto para isso? Você está pronto para ser atribulado? Você está pronto para morrer pelo Evangelho? Você está pronto para morrer pelo nome de Cristo, do Senhor Jesus? Você está disposto? Aí versículo 10 ele fala assim, nesse tempo muitos hão de escandalizar. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar um aos outros, levantar-se-ão muitos falsos o quê? Profetas, e enganarão a muitos. Porque a visão do diabo, meu irmão, a visão do diabo é tirar o teu foco. A visão do diabo é tirar o seu foco, a sua diretriz. Está entendendo, sim ou não? O que o diabo quer é isso. Ele quer que você se afaste de Deus. Por que você acha que as igrejas estão sendo atingidas? Por que você acha que as igrejas estão fechadas? Por quê? Por quê? De quem foi essa ideia maligna? Porque infelizmente muitos sem igreja se desviam. Não conseguem andar em comunhão com Deus. Não conseguem andar afastado do pecado. Fora da igreja não conseguem.
Não conseguem. Não conseguem. Então muitos com esse fechamento das igrejas, Igreja Mundial, Igreja Universal, a Assembleia, Brasil para Cristo, Congregação Cristã e entre outras, muitos membros dessa igreja, muitos cristãos dessa igreja, por não estarem presentes ao culto, por não terem a figura presente do pastor, estão se desviando, no desespero, estão se enveredando as drogas, estão se enveredando as bebidas, estão se enveredando a prostituição, ao adultério, à pornografia. Por quê? Porque estão desesperados, estão preocupados, estão tensos, estão solitários e querem preencher a vida com alguma coisa. Está entendendo? Sim ou não? Então o diabo quer isso, ele quer tirar o teu foco. Ele quer que você perca a comunhão que você tem com Deus, porque o temor, ele não vem simplesmente do templo. A Bíblia fala em Jeremias, se eu não me engano, a Bíblia fala que o templo não salvará a nação inimiga. O que quer dizer? Não adianta eu estar dentro de um templo, eu estar em comunhão dentro de um templo, e fora do templo eu não ter comunhão com Deus. Meu irmão, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Anda com Deus. Tema a Deus. Porque aonde eu estiver, aonde você estiver, os olhos de Deus vão estar sobre a minha vida, sobre a tua vida. Está entendendo? Sim ou não? Então muitos naquele tempo vão escandalizar, vão trair, vão odiar uns aos outros, vai se levantar falsos profetas, e por se multiplicar, presta atenção, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Será que o teu amor não esfriou, não? Será que o mesmo amor que você tinha por Deus, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, é o mesmo amor que você tem hoje? Ou porque o mundo está mudando, você também tem mudado? Ou porque hoje tem tido um evangelho frajuto, que não ensina as pessoas a ter temor, que não ensina as pessoas a ter compromisso, um evangelho porta larga, e por causa disso o seu amor esfriou? E a sua comunhão com Deus, o seu temor a Deus, meu irmão? Pastor, é porque é o meu marido. Pastor, porque é a minha esposa. Pastor, porque é o meu filho, é a minha filha. Negativo, meu irmão. Negativo. É você e Deus. É você e Deus. Seja homem, seja mulher de Deus, toma posição. Ninguém vai te impedir de ser fiel a Deus. Ninguém vai te impedir de andar com Deus. Ninguém vai te impedir de temer a Deus. Está entendendo? A tribulação é inevitável. A tribulação é inevitável. É inevitável. Mas é o preço que temos que pagar para entrar no reino do nosso Pai. Porque para nós está preparado o reino. Ponha isso no teu coração. Está preparado o reino. Aí diz mais assim, no 13 ele fala assim: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Olha que maravilha. Olha que glorioso. Eita, Deus poderoso. Aquele, porém, que permanecer até o fim, este será salvo. Aí no 14 ele fala: e será pregado este evangelho por todo o reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Olha isso. Então nós estamos vivendo o quê? O princípio das dores. Não é o fim, não é a ira de Deus, é a permissão. É a permissão. Deus permitiu para o homem, para o mundo ver que o mundo não é nada, o homem não é nada sem ele. E se eu fosse você, meu irmão, eu entregava a sua vida para Jesus. Se eu fosse você, eu me consertava com Deus. Se eu fosse você, eu me aliançava com esse Deus para que Ele escrevesse o meu nome no livro da vida. Meu Pai, em nome de Jesus, através dessa palavra maravilhosa, Pai, Senhor, eu te agradeço por essa direção, por essa inspiração. Eu oro, meu Deus, por todas as pessoas, meu Pai, independentemente da igreja que são, da placa que frequentam. Oh, meu Deus, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor.
porque somos falhos, somos pecadores, Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, para que possamos vencer toda e qualquer luta, Senhor, para que possamos passar por toda e qualquer situação, sem negar o Teu nome, Senhor, sem abandonar a aliança para com o Senhor. Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos, abençoa, Senhor, cura o doente, restaura o desvalido, meu Pai, liberta o cativo, pois é o que eu Te peço, meu Deus, entrego a vida de todos nas Tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos aqueles que creem digam amém e graças a Deus. Amém, meu irmão? Fique com Deus, um abraço e a paz do Senhor Jesus.